Aleluia. Glórias a Deus. Uma boa noite. Durante essa tarde eu tirei um tempo com o Senhor. E não é novidade para ninguém. E eu creio que isso não é uma coisa só minha. Eu creio que é de todos os que têm o privilégio de chegar a essa tribuna, de servir a mesa dos pães do Senhor nesse ministério. Eu creio que não tem como a gente não ficar um pouco ansioso, um pouco apreensivo na nossa humanidade. Porque, amados, eu sei que nós congregamos num lugar onde tem homens e mulheres de Deus, do qual Deus tem dado um encargo muito violento para esses dias. E eu estava hoje à tarde e eu comecei a meditar e esse ano eu creio que todos aqui têm tido a mesma impressão no espírito de que essa primícia está diferente de todas as outras primícias. E nós temos recebido aqui palavras direcionadas, palavras vindas do trono de Deus. E eu creio que cada um de nós aqui, quando saímos daqui, não tem como ir para casa e deitar a cabeça no travesseiro e dormir como se nada tivesse acontecendo à nossa volta, porque cada uma dessas palavras, ela nos faz entender a grande responsabilidade que eu e você temos nesses dias proféticos. E eu estava em casa e meditando em cada palavra que cada um desses homens tem liberado nesses dias. E eu confesso para vocês que eu tentei, eu até compartilhei com o pastor Jackson, eu tentei pegar uma outra via, mas o Espírito Santo não deixou, e o Senhor disse para mim: eu quero que você continue nesse rio. E é melhor obedecer, amados, do que sacrificar. E eu comecei a meditar, e aí eu parei, eu pensei, Deus, eu sei que já pregou mulheres na nossa convenção, já pregou mulher nos retiros de pastores, mas se eu não estou enganada, numa primícia, é a primeira vez que uma mulher está ministrando, amém? E o Espírito Santo começou a falar comigo, e o Senhor disse para mim: Patrícia, você vai subir hoje naquela tribuna, não somente representando as mulheres, mas a mulher, ela representa a igreja. E na hora, pastor Fernando, eu me lembrei do sonho que você falou aqui, que você teve com a sua esposa, e que ela estava numa maca morrendo, e ela ali estava representando a igreja. E eu comecei a me lembrar desse testemunho. E o Espírito Santo começou a falar comigo, e o Senhor me disse: você nessa noite vai naquele lugar representando a minha igreja. E o Senhor começou a falar comigo: e não te esqueças de uma coisa, que o encargo que está sobre a tua vida é um encargo de remissão. Eu te levantei como uma remidora geracional, e não é por acaso que você, pela primeira vez, uma mulher está subindo para ministrar numa primícia, porque eu quero falar para a minha igreja que eu, o noivo, não me esqueci da minha noiva, e são dias em que o noivo está restaurando a sua igreja. Deus está levantando a igreja brasileira em 2016, e eu e você temos a responsabilidade diante de Deus de entender aquilo que o Espírito Santo está falando com a sua noiva. Aleluia! Sabe, amados, e Deus começou a falar comigo, e o Senhor falou algo muito forte para mim. O Senhor disse assim: Patrícia,
Já faz 3 anos que quando você ministra a minha palavra, você sempre fala um versículo. Que é chegado o tempo da restauração de todas as coisas. E o Senhor começou a falar para mim que 2016 é o ano em que o noivo vai restaurar a sua noiva. Aleluia! Amados, e o Senhor, entre tantas coisas, Ele começou a ministrar o meu espírito e dizer que a igreja, que a noiva, ela tem perdido, pastor Jackson, a sua característica. E Deus nesses dias vai restaurar as características da noiva, porque nós não podemos nos esquecer que a igreja do Senhor Jesus, ela é a noiva do Senhor. Nós não podemos nos esquecer que nós somos o seu exército. E não podemos nos esquecer que nós somos a sua família. Aleluia. Aleluia. Amados, a igreja, ela tem se esquecido que ela é a noiva. Ela tem se esquecido que ela é um grande exército do qual Deus quer levantar nesses dias. Ela tem esquecido que ela é uma família, e família tem que compartilhar do mesmo pão. Família tem que sentar junto à mesa, independente das indiferenças. Nós temos nos esquecido disso. Abra comigo em Jeremias capítulo 2, versículo de número 32. Oh, xerede cantaramanai. Xerede cantara. A palavra diz assim: porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites? Ou a esposa de seus sendais? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Amados, nós temos nos esquecido o nosso verdadeiro propósito como igreja. Muitas vezes nós temos nos movido na graça, nós temos nos movido na unção, mas nós temos nos esquecido que nós somos a sua noiva. Precisamos ter a nossa identidade de noiva restaurada nesses dias, e eu profetizo e eu libero sobre o Brasil que 2016 é o ano do qual o Senhor vai restaurar a identidade da sua noiva. O Senhor vai restaurar as nossas características. Nós voltaremos a ser a noiva do Senhor, que aguarda, que anseia pelo noivo. Nós voltaremos a ser um grande exército. Nós voltaremos a ser uma família. Aleluia! Nós não podemos mais nos esquecer do noivo. O noivo, ele está às portas. Deus, nesses dias, ele está ajustando o corpo, colocando tudo em ordem. Eu creio que nesses dias, pastores, Deus está derramando uma unção sobrenatural sobre a igreja. Deus está levantando como nunca os apóstolos, os pastores, os evangelistas, os profetas, os mestres. Por isso que foi falado aqui. Deus está levantando nesses dias a unção, está derramando sobre a igreja a unção do profeta Elias. Essa unção que vai restaurar a noiva.
Amados, o Senhor falava ao meu espírito nessa tarde, os pastores, os líderes dessa nação, eles precisam entender uma coisa, pastores. Eles precisam entender que a unção, ela não protege o caráter, mas o caráter, ele protege a unção. Nós precisamos, amados, entender isso. Nós precisamos entender. O caráter, ele é o princípio mais importante para nos mantermos vivos. Sabe por quê que muitos dormem nesses dias? Muitos estão se movendo no poder, na unção, mas estão como Eliseu, mortos. Ai, pastor, ora por mim. Me ajuda. Eu tenho um desvio de caráter. Vai criar vergonha na cara. Eu fico pensando em alguns momentos que diferença tem entre alguns homens que se dizem ser homens de Deus, de alguns políticos que tem nessa nação. Se você, meu amado, tem algum desvio de caráter, entra para dentro do teu quarto. Vai para os pés do noivo. Nós precisamos entender, amados. Eu e você somos a geração do avivamento. Nós somos uma geração profética. Mas alguns acham que isso é moda. Uau, nós somos uma geração profética. E alguns acham que essa unção profética é para pular, é para dançar, é para profetizar. Não, nós precisamos entender o que uma geração profética faz. Qual é o encargo de uma geração profética? É trazer para a terra o arrependimento. Aleluia! Tem uma palavra de Deus sendo liberada nesses dias para essa nação. Sabe que palavra é? E Deus falava hoje comigo, uma palavra direcionada para nós. Mevã, vocês precisam entender. Vocês são resposta para essa nação. Não somos a bola da vez, como os pastores falam aqui, mas nós temos que entender, que nos alinhar, ter esse entendimento profético com os céus. Deus nos deu um encargo nesses dias. E nós somos a resposta. E que resposta é essa para essa nação? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar a mim. Nós precisamos voltar a ter as características da noiva. Nós precisamos voltar a anelar por Ele, a desejá-lo. Oh, Espírito Santo, abra aí comigo, Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 6. Pastor Luiz Hermínio ontem, ele leu lá em Malaquias, quando o Senhor disse: lembrai-vos da lei de Moisés, lembrai-vos dos seus estatutos, lembrai-vos dos seus mandamentos. E agora aqui nessa palavra,
Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 6. O Senhor diz assim: vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que virão, todos estes estatutos, e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Se nós entendermos, pastores, se nós guardarmos os seus juízos, os seus estatutos, os seus mandamentos, nós seremos um povo sábio. Por isso que Deus tem falado que Ele está levantando nesse tempo homens com um conhecimento, com uma sabedoria que não é humana. Por isso que eu creio que doutores, que reis virão até nós. Porque a ciência não vai ter resposta para eles. Porque a resposta para esse mundo é você, meu amado, é você, minha amada. Nós somos a resposta de Deus para essa geração. Aleluia. O Senhor estava ensinando através de Moisés. É um tempo de ensinamento. Sabe, pastores, eu não dei o versículo certo, né? Desculpa, amados. É capítulo 4, versículos 5 e 6. Amém? Aleluia. Amados, Deus, nesses dias, estará levantando mestres. Deus estará levantando homens e mulheres dispostos a ensinar. Deus aqui, Ele estava falando para o povo dele: se vocês vierem através desses estatutos, se vocês seguirem esses estatutos, vocês terão êxito. Você vê aqui o tempo inteiro Deus lembrando o seu povo dos seus estatutos, dos seus mandamentos. Deus aqui estava ensinando para os seus filhos: vocês vão me temer, vocês vão me amar se vocês guardarem os meus estatutos. Vocês precisam guardar esses mandamentos antes, preste atenção nisso, de entrar na terra prometida. Sabe, Deus falou muito comigo nessa tarde sobre isso. Eu creio que para cada um aqui, Deus tem uma terra prometida para nos estabelecer nesses dias. Mas nós corremos um grande risco, amados. Se nós não termos nos nossos corações os seus estatutos, os seus mandamentos, nós corremos o risco de, quando entrar na terra, nos afastarmos do Senhor. Por isso que antes deles entrar, Deus estava sempre levantando Moisés, Deus estava sempre ensinando os seus filhos. Todas as vezes que nós entramos na promessa, nós somos tentados a esquecer dos seus mandamentos, nós somos tentados a esquecer do Senhor. Por isso, pastores, que essa primícia está diferente. Eu vinha meditando sobre isso. Esse ano, Deus nem permitiu de vir tantas pessoas de fora. O Senhor começou a falar comigo. A primícia não é
para os de fora, é para os da casa, porque se nos primeiros dias do ano nós não nos alinharmos, como que nós vamos ter suporte para receber tudo aquilo que Deus tem para nos dar, amados? Por isso é tempo de alinhamento, é o que Deus tem falado nesses dias. É tempo de colocar a casa em ordem. Nós precisamos nos lembrar de todos os seus ensinamentos. Nós lemos em Jeremias o Senhor dizendo: os meus filhos, a minha noiva, ela se esqueceu. Por dias incontáveis a minha noiva se esqueceu do noivo. E aí ontem o pastor Luiz vai e lê essa palavra em Malaquias do Senhor dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés. Nós precisamos, amados, colocar a casa em ordem. E eu quero citar aqui algumas definições de desordem. Pastor Fernando ontem não, sábado, né? Estou perdida. Essa semana, ele ministrou sobre Ezequiel 37, o vale de ossos secos. E o Senhor começou a falar ao meu coração. Amados, se você quiser anotar, anote aí algumas definições de desordem: confusão, desequilíbrio e atua fora da disciplina. O que é um desequilíbrio? Desequilíbrio é tudo aquilo que sai do meu limite natural. Todos nós precisamos andar entendendo qual é o limite que Deus tem para a minha vida e qual é o limite que Deus tem para a tua vida. Deus tem falado nesses dias aqui. Ele usou o Rafael falando sobre mansidão. O que Jesus falou em um de seus ensinamentos? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amados, mansidão é ter o controle da minha personalidade. Às vezes tem pessoas que confundem o que é mansidão, o que é ser manso. Ter mansidão é você ter o equilíbrio. Mansidão não é falta de personalidade. Mansidão, me perdoe a palavra, não é você ser um bundão, não é você ser uma Maria vai com as outras, não. Mansidão é você entender que você todo dia tem que pegar o teu caráter, tem que pegar a tua personalidade e levar ela para dentro e submeter ela aos limites do teu quarto. Ai, pastor, mas eu não venci algumas coisas ainda. Não venceu porque você não tem esse lugar em Deus. Essa é a verdade. Porque se você tiver esse lugar nele, você será manso. Ainda que a tua personalidade seja sanguínea. Todos os dias nós precisamos pegar o nosso caráter e a nossa personalidade, a nossa natureza adâmica e dizer para ela: entra aí é o teu limite, é nele, ele é o nosso limite. Oh, xeredecandaраmanai. Mansidão, diga comigo, mansidão é o meu limite. Aleluia. Moisés, um homem de Deus, um libertador. Moisés
por um momento que saiu fora do seu limite chamado mansidão, ele deixou de possuir a terra prometida. Amados, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, o Senhor sabe o quanto eu temo perder tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Lu, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido desde o ventre, um libertador, fez tudo certo, mas por um momento que ele perdeu o controle, ele perdeu a terra prometida. Nós precisamos voltar, amados, para dentro do quarto. Nós precisamos voltar para dentro do nosso limite. Oh, Espírito Santo. Amados, quando há desordem, não tem bom funcionamento. Quando há desordem, o bom funcionamento das coisas são alteradas. Deus quer colocar a casa em ordem nesses dias. Só assim, todo o corpo, o pastor Fernando pregou, nós somos o corpo. Só assim todo o corpo, ele será bem ajustado, ele funcionará quando ele estiver unido. Se alguns estiverem em desordem, como nós poderemos nos unir? Como nós poderemos ser um? Foi ministrado aqui, se um dedinho estiver machucado, todo o corpo vai sentir. Aleluia. Veio uma palavra aqui no meu coração. Oh, xere de cantaramanai. Xere de cantarai. Oh, xere de cantaramanai. Abra aí, Jeremias, capítulo 10, versículo de número 20. Jeremias 10, versículo de número 20. Nós precisamos entender que unidade não é estar junto no mesmo lugar. Nós precisamos entender nesses dias, pastor Lapa, que uma das características da igreja é ser família. Deus falava muito isso comigo nessa tarde. Nós precisamos voltar a ser uma família. Nós precisamos entender que não é a igreja tal, que não é o ministério tal, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler, a minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. O Senhor está dizendo, a minha tenda está caída. As cordas estão quebradas, os meus filhos estão mortos, foram-se de mim, e não tem mais quem levante a minha tenda. Amados, nós precisamos entender, pastores, é tempo de nós esticarmos as cordas estão falando do poder da unidade.
Precisamos voltar a ser uma família. Precisamos voltar a ser um. Eu sei que tem muitos pastores me ouvindo pela internet. E eu quero dizer para você, se você não entender que o tempo em que nós entramos é um tempo profético e é um tempo do qual a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se tornar uma. Enquanto você olhar somente para o teu umbigo, enquanto você achar que você é o melhor, que você pode andar sozinho, o corpo todo padece. É tempo de esticarmos as cordas. Abra comigo em Isaías. Oh, xeredecandaramanai. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Isaías 54. Versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: amplie o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Sabe o que o Senhor falou para mim? Sabe por que há primícias? Esse ano está diferente. Por que esse ano o mover está para os da casa? Pastor Luiz, nós não temos dimensão de tudo que nós estamos para receber do Senhor. Está no meu espírito, mas eu não consigo em palavras colocar para fora. Mas o Senhor falou muito forte isso comigo hoje no meu quarto. Pastor, é tempo de nós. O Senhor falava para mim, diz para os pastores, ano passado, vocês fincaram e firmaram as estacas. Mas 2016 é ano de vocês esticarem as cordas. E as cordas, elas falam do poder da unidade. É tempo de esticarmos as cordas para podermos reter tudo aquilo que Deus vai derramar nesses dias sobre nós. Deus não é menino, Deus não desperdiça nada, pastor Muracava, nada. Deus não vai derramar vinho novo em odres velhos. Não, Deus não vai derramar a unção dele. Deus não vai cumprir os propósitos dele enquanto nós não entendermos isso. Estar juntos, ser um, não significa estar juntos. Até que todos se tornem um. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, xeredecandaramanai. Oh, xeredecandaramanai. Eu só posso me unir a outro se primeiro eu estiver unida comigo mesma. Se a minha casa estiver em ordem. Se eu puder te dar um conselho nessa noite, o meu conselho é: gasta tempo com Ele. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem.
Você e a tua casa são a resposta de Deus para essa geração. Você e a tua casa são a resposta de Deus para essa nação. Sabe o que o Senhor falou agora para mim? É necessário que vocês finquem as estacas, estiquem as cordas, porque a habitação de vocês vai se estender pelas nações da terra. Oh, xerebecandaramanai. Nós precisamos, amado, andar juntos, estar juntos. Como Deus vai levantar a sua igreja como um grande exército. Como? Quando Deus vai levantar a igreja como um grande exército? Quando cada um de nós estivermos em ordem. Quando cada um de nós nos ajustarmos mutualmente. Então, amados, nós iremos manifestar o governo dos céus na terra, trazendo para essa nação ordem e luz. Deus tem falado aqui nesses dias. É tempo das nossas indiferenças serem levadas para dentro do quarto e colocarmos na presença do Senhor. Sabe, amados, eu vou falar aquilo que está vindo no meu espírito. Talvez não seja para todos, talvez não seja para nós aqui, seja para alguém que esteja me ouvindo. Mas eu quero falar para os ministérios. Ministério de dança, ministério de louvor, para os ministérios de jovens, de mulheres, de homens, para todos os ministérios. Eu quero falar agora para os líderes. Meu amado, se você tiver que parar por um tempo de cantar, pare. Se você tiver que parar de ministrar, pare. Mas por favor, ouça aquilo que o Espírito Santo está falando à sua noiva. É tempo de nós firmarmos a estaca. É tempo de nós esticarmos as cordas. Para que nós possamos receber aquilo que Deus anseia em derramar sobre nós nesses dias. É um tempo de um grande alinhamento do Senhor. Deus vai alinhar como nunca o apostólico e o profético nesses dias. Por isso que Deus falou aqui nessas primícias, que Deus está derramando sobre nós. A palavra de Malaquias está se cumprindo. Deus está derramando sobre nós a unção do profeta Elias. A unção que Elias impartiu com Eliseu não foi qualquer unção. A palavra diz que foi dupla. Amados, eu creio que aquilo que nós estamos para receber da parte de Deus, em nenhum outro tempo a igreja experimentou. Nós precisamos entender que nós somos uma geração profética. Nós somos a geração que vai trazer o avivamento, porque eu creio que Deus vai nos levantar com entendimento de buscarmos, de trazermos o arrependimento. E eu quero te dizer que esse arrependimento tem que começar na minha vida, na tua, tem que começar lá dentro da tua casa. Você precisa colocar a tua casa em ordem. Maridos, mulheres, ouçam, é tempo de colocar a tua casa em ordem.
Essa unção de Elias, ela vem para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se não está acontecendo mover de arrependimento dentro da tua casa, vai orar, vai jejuar. Nós precisamos entender isso. Mas além de entender, nós precisamos colocar em prática. Foi falado aqui, amados, não é mais tempo. Não dá mais tempo, nós não podemos mais andar como meninos, pensar como meninos, falar como meninos. Não dá mais tempo. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade diante dos céus. Nós precisamos entender que precisa começar por nós. Ah, pastora, mas o meu marido não entendeu, minha esposa não entendeu. É para começar por você, se você está entendendo, cabeção. Foi você que Deus escolheu. É você que é a resposta de Deus para a tua casa. É você que é o remidor da tua casa. Ou você tem uma aliança com Deus, ou você não tem. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ai, pastora, mas eu tenho vivido um tempo de tanta guerra. Deus me trouxe aqui nessa noite para lembrar você que uma das nossas características como noiva é ser um exército. E exército não vai para o shopping fazer compra e passear. Exército tem que ir para a guerra. É tempo da igreja avançar. Eu acho que o diabo nem tem medo de mais alguns crentes. Porque os crentes não oram mais, não jejuam mais, não meditam mais na palavra. Mas Deus nesses dias vai restaurar a nossa identidade. E sabe o que o Senhor falou para mim? 2016, o noivo vai fazer com que eu e você todos os dias venhamos a nos lembrar do nosso encargo como igreja. O noivo vai fazer com que você se lembre que você é a noiva. Você é a noiva. E a noiva precisa se lavar. A noiva precisa se ungir. A noiva precisa se adornar. O Senhor disse ali em Jeremias: a minha noiva não tem mais colocado as suas vestes. A minha noiva não tem se adornado. Faz dias, muitos dias, que a minha noiva não busca o noivo. Deus vai restaurar as nossas características. E sabe o que o Senhor está falando para mim agora? Deus vai restaurar, pastor Jackson, individualmente a nossa característica. Não perca as tuas características. Gostem de você como você é ou não. Você tem as características que o Pai te deu. Por isso que o Senhor falou nesses dias:
Nós não podemos tentar colocar a mão no pé, o pé na mão. Não perca, pastora Vanessa, as tuas características. Ainda que alguém possa dizer que quando a pastora Vanessa pega o microfone, ela grita, ela parece estar dando soco no ar. Foi assim que Deus te chamou. Essa característica está no teu DNA. E o teu DNA vem do Pai. Deus está restaurando o nosso DNA nesses dias. Por isso, pastor, eu creio que nesses dias Deus estará levantando como nunca os profetas, os pastores, os mestres, os evangelistas. Porque Deus vai pôr a casa em ordem. Eu profetizo que se tem alguém que está na função errada, Deus vai te pegar nesses dias. Deus vai te colocar no teu lugar certo. Porque nós precisamos funcionar como um corpo bem ajustado e unido. Aleluia. Não dá mais de ser crente dodói. Ai, pastora, mas não é fácil. O meu líder é uma prova. Meu amado, o teu líder pode até ser um espinho na tua carne, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A graça dele te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia. Amados, sabe quando você finca um espinho no dedo? E às vezes a gente até esquece do espinho. Mas quando você vai pegar alguma coisa, ou você bate com aquele dedo na hora, você lembra do espinho. Não é assim? Paulo, um homem que para mim na Bíblia não tem igual. Que nível que Paulo chegou a ponto dele dizer que para ele morrer, aleluia, é Cristo, é lucro. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento ele chega para o Senhor, Nani, e ele diz assim: Senhor, eu não aguento mais esse espinho na minha carne. E aí o Senhor olha para ele e diz assim: a minha graça, ela te basta. Amados, quando um espinho nos machuca a carne, nós não deveríamos ficar tristes, nós não deveríamos nos abalar, nós deveríamos glorificar Deus e dizer: Pai, obrigada por esse amor, obrigada Deus, porque cada vez que esse espinho me machuca, o Senhor faz eu lembrar que eu tenho um limite, e esse limite chama-se mansidão, porque só os mansos terão descanso. Sabe por que às vezes a gente anda atribulado e não tem descanso? Porque a gente não tem aprendido com Ele a ser manso e humilde de coração. Mas é um tempo de ensinamento. É um tempo de aprendizado. E eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu quero ter esse coração. Eu quero ter um coração disponível a aprender. Eu quero ter um coração disponível a ser corrigido. Não é fácil, amados. Porque nós sempre queremos achar que nós somos os certos. Tem um dispositivo em nós chamado justiça própria. Mas eu quero te dizer que a nossa justiça própria, ela é trapo de imundície. Porque só tem um justo sequer. Só Ele é justo.
precisamos voltar para a mesa, nós precisamos voltar para o lugar da comunhão, nós precisamos voltar para o lugar onde as nossas diferenças ficam aqui, aonde não tem maior ou menor. Pode ter um de 2 metros, um de 1 metro. Quando nós sentamos à mesa, todos ficam do mesmo tamanho. Na mesa somos todos iguais. Nós precisamos voltar para o lugar do partir do pão, da comunhão. Aleluia. Oh, xerede cantaramanai, xerimi candarai. Oh, xerede candaramanai. Amados, eu sinto que tem uma unção aqui de quebrantamento. Oh, xerede candaramanai. Precisamos voltar para a mesa. Aleluia. Nós precisamos entender que as nossas cicatrizes, Deus me fez entender isso há alguns dias atrás. Amado, passar por luta não é fácil. Ser provado por Deus não é agradável. Mas nós precisamos entender que as nossas cicatrizes, elas vão gerar em nós algo muito, muito, muito maior do que nós. E aí de repente, às vezes Deus vem te dar uma palavra e você fica impactado e você diz assim: Deus, isso saiu de mim? Eu sei que eu não tenho essa capacidade. E aí o Senhor olha e diz assim: filha, como tu é bobinha. Tu não sabe que as cicatrizes em ti, elas estão gerando em ti algo muito maior do que tu. Muito maior do que a tua capacidade intelectual, muito maior do que o teu conhecimento, porque não vem de ti, vem de mim. Por isso que Paulo era um homem de dores. Paulo era um homem provado. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Antes de passar para o apóstolo Luiz. Amém. Eu queria que nós adorássemos um pouquinho ao Senhor. E eu confesso para vocês que eu gostaria de ter trazido outra palavra. Eu, a Patrícia. Mas essa não era a vontade do Senhor. Porque o desejo do coração de Deus é que amados, esses 7 primeiros dias do ano ainda não acabou. Hoje é o 6º dia desse ano. 7 é o número da perfeição. E eu quero te dar um conselho. Antes que termine essas primícias, não perca tempo. Coloque a casa em ordem. Se você tiver que morrer por alguém, morra. Se você tiver que deixar teu ministério morrer para que o de alguém cresça, deixe. Se você tiver que parar por alguém, pare. Conserte o que você precisa consertar nesses dias. Prepare o odre. Porque eu quero te dizer que Deus está para derramar nesses dias um vinho novo.
Deus está para derramar nesses dias algo que a igreja nunca experimentou. É o que Deus tem para nós. É o que Deus tem para os seus filhos nesses dias. E se você tem entendido o que Deus está falando, saia do seu lugar. Vem aqui para frente. É tempo de remissão. Deus está nos levantando nesses dias como remidores geracionais. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais. Clame nessa noite do que já me queres. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu, por favor, derrama o teu Espírito. Invade-me escuridão, aonde eu me escondo. Sim, Deus, me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Quando me escondo, se me alcanças, quando eu fujo, Senhor, diga, vem encher minha alma de amor. Então
prometeste. Vem, Senhor, vem como o sabão do lavadeiro. Vem como fogo consumidor, Pai. Vem, Senhor, vem lavar a tua noiva. Vem limpar a tua noiva. Vem ungir a tua noiva. Vem adornar a tua noiva. Aleluia! O teu amor. O noivo não esqueceu da sua noiva. O noivo nessa noite, ele está nos lembrando: noiva minha, noiva minha, noiva minha, eis que eu estou à porta, eis que eu estou à porta. É tempo de lavar as suas vestes, é tempo de se adornar. Oh, aleluia! O teu amor é O noivo não esqueceu de você. Aleluia! Ele conta comigo, Ele conta contigo. É tempo de pôr a casa em ordem. Violentamente persegues e me abraças. Envolve-me em tua. Aleluia! Amados, o Espírito Santo falou algo no meu espírito agora. Aleluia. Eu sinto que 2016 é ano de restituição na vida de alguns aqui. Tem pessoas preciosas aqui no nosso meio. Deus te escondeu. Você estava escondido, teu ministério estava escondido. Mas é o tempo da restauração de todas as coisas. Deus conhece o coração de todos. E eu quero te dizer uma coisa. E se você crê, toma isso no teu espírito. 2016, Deus está vindo sobre a tua vida com uma unção violenta. Eu vejo Deus trazendo para fora nesse tempo ministérios, homens e mulheres pontuais. Oh, xerede cantaramanai. Por isso é tempo de pôr a casa em ordem. Por isso é tempo de arrumar todas as coisas. Por isso é tempo de firmar as estacas. É tempo de estender as cordas. Porque você vai transbordar para todos os lados. Oh, xerede cantaramanai. Recebe. Recebe, recebe no teu espírito. Aleluia. Oh, xerede cantaramanai. Oh, xerede cantarai. Comigo estás, sim. Oh, xerede Tu não me cantaramanai. deixarás jamais. Sim, comigo estás, Senhor. Tu não me deixarás jamais. Jamais. Os irmãos podem agora voltar para os seus lugares.